da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa semanal, do programa Dias Melhores aqui na 89 FM. Amém? E eu tenho uma palavra abençoadíssima para a sua vida. Uma palavra que, como sempre, vem inspirado pelo Espírito Santo de Deus para aquilo que Deus entende que você vai escutar. Então, o sermão é diferente de uma mídia comercial. A mídia comercial é jogada para qualquer pessoa. Deus escolhe as pessoas certas que precisam ouvir aquilo que Ele tem para trazer a seus corações. E o texto, né, essa semana eu preguei no programa, a semana passada, no programa Dias Melhores, eu preguei em Lucas 16 e hoje eu passei o dia meditando na palavra e agora mesmo eu estava dizendo até a minha filha, eu tinha escrito um outro sermão a respeito da fé, só que não estava certeza no meu coração. E enquanto essa certeza não chega no meu coração, eu não sinto paz. E aí fiquei mudando até chegar nesse texto que eu quero compartilhar com vocês nesse programa de domingo, do programa Dias Melhores, amém? Diz assim, a cura dos 10 leprosos. Geralmente, eu já entro, cito um versículo e já entro no sermão. Mas hoje eu gostaria de ler, tá certo? Porque é uma história, para você compreender. Tem gente que já conhece, que já leu, mas tem pessoas que não teve contato ainda com essa história. Então, eu gostaria de ler. Diz assim, e aconteceu o quê? Indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, perto de Jerusalém. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos, 10 homens, 10 pessoas acometidas de uma doença terrível, o nome científico é hanseníase, mas naquele tempo era um atestado de óbito. Pegou, era uma coisa... Saíram-lhe ao encontro, pararam de longe. Foram ao encontro de Jesus, mas ao ver Jesus pararam de longe. E gritaram lá do lugar onde estavam. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse, ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu o quê? Enquanto iam, ficaram purificados. Olha, a gente pode achar até que esse texto, não, mas fala de uma doença daquela época, que hoje até por sinal já existe cura, tem que ser feito o tratamento e tal, mas fala de algumas áreas da nossa vida que existem impurezas que precisam ser purificadas para que a gente possa ser reinserido dentro do padrão de bênção que Deus tem para a nossa vida, né? Tudo na nossa vida, quando é contaminado, quando se torna impuro, e a gente está em 2025, um ano que parece que está um primor de coisas impuras, né? Impuras na comida, impuras na água, impureza na comida, impureza nas bebidas, impureza no casamento, impureza no corpo, impureza na saúde. São muitas as impurezas, né, que buscam contaminar o homem. Às vezes a nossa vida está assim, como a vida dessas pessoas. Nada funciona, né? E não funciona por quê? Porque nada que está contaminado funciona bem. Ninguém quer tomar uma água contaminada. Se você tomar, se a água estiver contaminada de cloriforme ou alguma outra coisa, você vai ter um desarranjo, uma coisa... Nada que esteja contaminado funciona bem. Né? E para os tempos de hoje, ainda que seja um computador, um celular, só estou falando para você entender. Diz, o computador está contaminado, já não serve, né? Já não tem segurança, já não funciona bem. E essa é a história desses homens que estavam perto eles não estavam nem em Jerusalém, nem estavam em Samaria, eles estavam no meio do caminho. Às vezes a pessoa está sendo açoitado por impurezas da vida, e talvez em Cristo Jesus, eu espero em Cristo que você entenda que às vezes a gente sutilmente, o inimigo vai soprando a gente em direções às impurezas, em nome de lazer,
em nome de social, em nome de todo mundo faz, em nome de isso é a modernidade, e daqui a pouco a gente está contaminado não só o nosso ser, mas a nossa alma, o nosso estado emocional, nossas amizades, né? E esses homens estavam desse jeito, não estavam em lugar nenhum, né? E a Bíblia não diz o nome deles, diz o estado que eles estavam. É extraordinário, porque a Bíblia, Deus já diz assim, Ele conhece você e conhece seu nome. Aliás, Ele tem um nome especial para cada um da gente. Tem um nome que os nossos pais deram, de batismo, de registro, mas a Bíblia diz que naquele dia cada um da gente vai receber uma pedrinha branca, com um novo nome. Então Deus conhece o nome da gente aqui e ainda tem um nome especial para lá. Mas Deus conhece as situações. Então Deus está relatando aqui, Ele não diz as cidades dessas pessoas. Nem era de Samaria, nem era de Jerusalém. Cada um tinha vindo do lugar. Mas o estado que eles estavam reunidos, né? Ninguém sabe nada pessoal da vida deles, sabe o estado, o que é que está errado na vida deles. Deus está narrando, olha, tem algo errado na vida de vocês e precisa ser consertado, tá certo? E eu sei porque, como pesquisador, escritor, a gente observa as coisas. Então, eles se agrupam porque se pessoas que estão destoando do que é limpo, santo, correto, se agruparem, pelo menos uma pessoa dada ao vício, se ele se agrupar com pessoas dadas ao vício, vai parecer que a vida dele está normal. Uma pessoa que é dada à bebida, se ele se agrupa só com pessoas que é dada à bebida, vai parecer a ele que a vida dele está normal. Uma pessoa doente se agrupando com outras pessoas doentes vai parecer que está normal. Mas na realidade, alguma coisa de errado havia na vida dessas pessoas, né? Eles estavam juntos naquela situação, mas estavam longe de onde deveriam estar. Por quê? Eram, no caso aqui, 10 homens, né? Não sei precisamente se eram homens ou mulheres, ou jovens, ou idosos. A Bíblia diz 10 homens, né? 10 leprosos, né? Aliás, havia 10 leprosos. As interpretações é que diz homens, mas na verdade a Bíblia diz havia 10 leprosos. Pode ser homem, pode ser jovem, velho, mulher, não sei quem era, entendeu? Mas a Bíblia diz que eles estavam juntos, mas eles não nasceram naquela situação. Em algum momento da vida eles se desviaram de algum lugar específico que Deus tinha determinado para eles, por alguma circunstância, extrapolaram e agora estavam submetidos às distâncias que as impurezas levam a gente. Eu estou de cabelo branco, mas um dia fui jovem, então eu bebi, eu fumei, eu fiz as peraltices que um jovem fez na vida, e sei por consequência própria que os nossos atos, as pessoas se afastam da gente quando a gente começa a praticar alguns tipos de atos. Se você é uma criança pré-adolescente, adolescente, e você começa a ter um determinado tipo de comportamento, a mamãe e o papai daquela outra pessoa, olha, não quero você andando mais com fulano não, porque estão dizendo ali que ele está assim, 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 para evitar a questão da companhia, né? da influência da companhia. Então, esse caso aqui, eles estão se sentindo normais, estão juntos, mas estão distantes do que é normal e comum para a vida deles. Algum momento, alguma coisa os afastou. Então eles foram imediatamente, e saíram uma lei que havia no Oriente naquele tempo, a pessoa que se contaminava da hanseníase, da lepra, ele até para pedir esmola ele tinha, por isso que eles gritaram de longe, porque não tinham direito de chegar perto. Quem assistiu os filmes já pega uma vasilhazinha com a vara e estende lá para perto do cara para o cara botar uma moeda, entendeu? E a moradia deles é fora do arraial, não pode conviver com os demais. Então, algumas impurezas que a gente coloca na nossa vida, e eu contaminei-me muitas vezes em muitas coisas nessa vida,
provoca distorções nos nossos relacionamentos. Muita gente, é porque meus casamentos não dão certo. Os seus vícios, seus costumes, suas condutas, o seu comportamento, você não larga em função de coisa nenhuma. Aí depois atribui que a situação é que não serve, mas a gente não tira as impurezas. A gente a Bíblia diz, provar de tudo e reter o que é bom. A Bíblia diz também, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há tempo para as coisas. Quando o jovem quer fazer loucura, andar empinando bicicleta, quando o jovem muito novinho e tal, mas depois de uma certa idade não é conveniente para aquela pessoa. Então, há coisas que até na juventude até que é permitido, mas depois de uma certa idade, perde-se o bom senso em fazer tal coisa. Tá certo? Eu estou sendo sutil assim, mas daqui a pouco eu vou pesar a mão, como diz a história, né? E esses homens, eu vou tirar a palavra, essas pessoas leprosas foram banidas, né, da sociedade e foram morar num arraial fora, né, um arraial do lado de fora, né? E naquele arraial tinha todo tipo de doente. Alguns milagres da Bíblia, pelo menos a menina do fluxo de sangue, por incrível que pareça, se uma moça entrasse no costume, ela durante o tempo do costume ela tinha que ir para lá também. Não com os leprosos, mas fora do arraial. Aí ficava junto com as outras moças que tinham entrado no costume. Tradições do Oriente, não é coisa de hebreu, de judeu, de Israel. É todo aquele povo do Oriente, cada um tem as suas. E a lepra nem era normal naquele tempo, nem é normal para hoje. Mas o fato de estar convivendo assim parecia normal, aquela impureza parecia normal. Né? Como o adúltero que se junta com outros adúlteros e vão conversar sorrindo, parece normal, mas não é uma impureza. O adúltero, que seja homem, que seja mulher, levando o adultério para o seu relacionamento, você está provocando impureza, está carregando impureza, aí não sabe. Quando eu era muito jovem, eu tive meu primeiro carro, quem conhece meus irmãos sabe disso, eu vim de uma vila muito pobre, minha mãe pobre, uma vila enorme, as casas de compensado, mas aos 16 anos eu já comprei meu primeiro Volks. Entendeu? E trabalhei de tudo que você possa imaginar. Eu trabalho desde que eu me lembre. Com 12 anos eu já vendia coisa em circo, já tirava retrato, já entregava as fotos naqueles binóculos na pessoa que estava no circo. Se chegasse um parque de diversão, eu já estava me oferecendo para montar. De noite eu estava lá vendendo os bilhetes, porque aí eu tinha os bilhetes para brincar. A minha família não tinha dinheiro para comprar os bilhetes, para se divertir no parque. Então, eu pastorava carro. Pastorar carro aqui no Nordeste você fica olhando o carro, quando o dono chegar, todo olhando aí, doutor. Aí o cara, né, tinha uma maçonaria perto da minha casa, a gente ficava lá. E assim foi. E depois empregos formais mesmo, e trabalhei até o dia que me aposentei. E ainda trabalho para Jesus na igreja, né? E voltando aqui o texto, escapei um pouquinho da situação. Eu falando das impurezas que podem se levar para o matrimônio, né? Falei do adultério, falei da pessoa que práticas, impurezas. O enganador, o que rouba, o que mente, o contraventor, o que bebe, se junta com o drogado, cada um com a sua impureza, né? Cada um, o que altera a comida, o que altera a bebida, a gente está vivendo esse tempo hoje, tá certo? Não é nenhuma novidade o que eu estou falando aqui. Vai se colocando impureza e daqui a pouco se começa a achar, é porque todo mundo faz, tá certo? Mas aos olhos de Deus é impureza. E às vezes é isso que traz um infortúnio para a nossa vida. Eu ia falar naquela hora do Volks, porque quando a primeira coisa, os idosos, quando eu comprei meu primeiro Volkswagen, chamava 6 volt, era blum, 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 blum. Aí disseram, quer atrasar a sua vida, faça coisa errada aí dentro do carro, quebra direto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Era uma advertência de não sair praticando coisas erradas. Mas também um conselho sensato de que toda prática errada vai atrair coisas erradas para a sua vida. Aí o cara
Eu vi até um homem muito sábio dizendo: quer falir, leve sua amante para dentro da sua empresa e fornique com ela lá, você quebra em 6 meses. Eu não sei nem como é que eu vou dizer isso agora. Eu estou falando aqui porque eu vi um cara que ele tinha não era uma indústria, ele tinha 3 indústrias, não vou dizer qual era o estado, mas eu tinha até proximidade dessa pessoa. Quebrou, quebrando, entendeu? A pessoa começa a achar que isso é besteira, mas aí, né, vai trazendo impurezas para dentro da sua empresa, do seu comércio. Bom, essas pessoas estavam juntas, mas estava fora do lugar que deveria, né? Imagina, cada um deles devia ter uma mãe, uma filha, uma esposa, um irmão, mas as suas impurezas arrancou eles. E eu acho que a gente deve priorizar nas nossas vidas, tá certo? A gente deve ter prioridades na nossa vida. Então, esses homens, eles não conhecem solução. Eles entraram nessa situação, mas não conheciam a solução. Mas conhecia Jesus. Porque o texto é direto. Então, havia 10 leprosos e tal, Jesus vinha e eles já foram. Então, em algum momento, eles já viram falar de Jesus. Lógico que eu não estou pregando para leprosos. Eu estou falando que, como eu sou também impuro, todos nós temos as nossas impurezas e imperfeições. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus todos os dias, né? Pela misericórdia de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, continuamente. E se você estiver me ouvindo, for um grande pregador, um grande sacerdote, e disser: eu não sou pecador, eu quero lhe lembrar um texto na Bíblia que diz assim: aquele que disser que não peca está fazendo Deus de mentiroso. Então fica uma escolha sua, acreditar no sermão que eu estou fazendo aqui, ou botar o egoísmo acima de qualquer coisa. Se a gente está errado, estou errado, esses homens estavam sofrendo, porque o erro traz sofrimento, eles não conseguiam a solução, mas eles conseguiam, em sua fraqueza, né, saber que tinha alguém que podia resolver. Eles não foram lá e disseram: Jesus, me deu um pão. Jesus, fale com o povo aí para dar umas esmolas a gente, faça uma cotinha aí, porque o senhor é uma pessoa muito influente. Eles gritaram: tem misericórdia de mim. Coloque o seu misericórdia, o córdia do coração, né? Eu colocar o meu coração no seu coração. Sinta o que a gente está sentindo. Eles clamaram: Jesus, sinta o que a gente está sentindo. Olha o sofrimento, né? A frustração, a enfermidade. Todos eles estão... É uma doença terrível, né? Então eles estão fracos, né? Tá terrível, né? Quando eu estava escrevendo esse sermão, às vezes a gente chega em determinados ambientes. Eu, como eu disse, trabalhei desde cedo, e um certo tempo, desde menino, aí depois que eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar com alguns escritórios que tinham muito dinheiro. Hoje um deles tem uma rede de hotel 5 estrelas na cidade aqui perto de onde eu moro. Tinha algumas dessas pessoas que tinham dinheiro. Então, foi um período da minha vida, né? Então, mas num escritório que eu fui trabalhar, que era uma grande construtora de conjuntos habitacionais, não é de casinha, conjuntos habitacionais. E quando eu cheguei lá, aí ele disse: olha, eu sei que você não tem essa roupa, mas aqui todo mundo se veste assim. E tal, aqui todo mundo se barbeia. Eu digo: mas não tenho nem barba ainda. Sim, mas quem tem barba se barbeia. Aqui o comportamento é assim. Aqui ninguém tira brincadeira, não grita, não sei o quê. Claro, eu era um pré-adolescente, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Pode até chocar você, né? Mas nos tempos antigos... aliás, com 14 anos, em 1977, eu já assinei minha carteira. Pode até chocar você, né? Nos dias de hoje, a pessoa recebe dinheiro para ir para o colégio. No meu tempo, a gente, com 14 anos, tinha que ralar. E com 16 anos, eu já tinha meu primeiro carro. Então, se você se esforçar em Deus, Deus vai te honrar, independente da sua origem. Não importa, não tem um apadrinhamento, família rica, não interessa. Deus vai dar graça e você vai prosperar em tudo que... E a regra é essa: se você quiser ficar aqui, você tem que se parecer assim. Não é legal isso? Né? Então, Deus quer colocar essa purificação.
se você quer ser abençoado, você tem que tirar as impurezas da sua vida. Ah, eu vou ser santarrão? Não. Você tem que buscar o sangue de Jesus que purifica a sua vida. Você tem que buscar ouvir a voz de Deus, estar com o coração em Deus, ter fé em Deus e pedir a Ele para libertar. A Bíblia é muito reta e clara. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu deixei de fumar com a carteira de Hollywood no bolso. Eu aceitei Jesus e a primeira coisa que o pessoal faz quando aceita Jesus é jogar fora. Eu botei em cima do guarda-roupa, lá em frente do espelho. Todo dia eu olhava. E eu bebia cerveja e eu dizia, Jesus, olha, eu todo final de semana, feriado, o que tiver, vou tomar cerveja. Tira esse desejo de mim. E eu lhe garanto, nesses 30 anos, nunca mais. Tá certo? E não é porque por pedância, arrogância, santarrão. É porque Deus tira os desejos da gente. Deus, se a gente entregar os caminhos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, eu não tenho força para eu tenho lutado. A gente tenta, fracassa, vou deixar, fracassa. Mas aí quando chega, você não sabe a solução, até que é anunciado. Tem um ali que pode resolver, como é o nome dele? Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele, né? Então, esses homens, cada um carregando consigo a sua dor, né? E eles sabiam quem era Jesus. A gente sabe que é Jesus. Nesse momento, hoje eu estava num lugar e a pessoa disse, rapaz, eu ia viajando essa semana e no carro que a gente estava viajando, entrou o programa e estava você pregando. Então, às vezes a gente está indo para um canto, voltando para um canto, às vezes você está voltando de um bar, do bordel, do motel, da casa do amante. Talvez você esteja voltando foi comprar uma coisa ilícita, mas você sabe quem é Jesus. Não, mas eu não sou leproso. De maneira nenhuma eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem impurezas em nossas vidas que podem ser limpas por alguém que tem nome. Esses leprosos sabiam. E você sabe quem é Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou, aí Jesus disse, tá certo, então vá para o sacerdote. Olha que resposta. Se você pede, Jesus, tem misericórdia de mim, a primeira coisa que eu espero é Jesus dizendo, tá com fome, pega logo um pãozinho, um copo d'água, porque era assim que ele fazia no monte, dava pão, dava peixe, dava água, e vem cá que eu vou botar a mão na cabeça, vou botar um pouco de terra com lama, como ele fez, ou vou botar a mão na cabeça, ou vou declarar, ou vou dizer seja abençoado, ou vou dizer está curado, ou vou dizer só quero. Teve um que disse, se eu quiser, ele disse quero, pronto, a pessoa foi curada. Mas agora Jesus disse no futuro, vá se apresentar ao sacerdote. Não era a resposta que esses homens estavam esperando naquele momento, mas era a resposta perfeita de Deus, porque Deus já está dando a resposta. É tanta certeza que ele já te abençoou, que ele está dizendo, no caminho aí, depois vá ser reinserido na sociedade, vá se apresentar. Porque o sacerdote é quem declarava, está limpo, está reinserido, e a pessoa voltava ao convívio da sua família, né? Seja lá. Então Jesus não disse, eu te abençoo, ele mandou que fosse. Vá lá para o sacerdote. E é difícil a gente ir com as feridas. Olha, como eu disse, quando eu aceitei Jesus, aí eu já era funcionário público federal com dívida, e eu não... Assim, o bar onde eu bebia, isso faz 30 anos. Dizia, nada, isso não dá 3 dias, 5 dias, 8 dias, uma semana, 15 dias. Tem coisas que levam tempo, a gente leva tempo desorganizando, então leva um tempo para consertar. Não quer dizer que Deus não esteja agindo. Então, às vezes, é difícil caminhar, vai se apresenta o sacerdote, vá caminhando nessa fé. Ouça o que eu estou dizendo, confie nessa palavra que eu vou mudar a tua vida, vou retirar a impureza, você vai ser sarado, limpo, renovado, restaurado, haverá um refrigério na sua vida com dor. Quando Jesus disse, tá certo, vá lá no sacerdote, ele olhou para as mãos, estava lá as feridas na perna, no rosto, não tinha espelho naquele tempo, mas botando a mão, cada um deles, ou então olhando um para o outro, não é essa a resposta que esses homens queriam, né? Então,
não é fácil andar com os ferimentos. Eu não sei aonde é que está esse ferimento do seu coração. Não sei se é num relacionamento entre irmãos, de familiar, entre pai e filho, esposo, esposa, namorado, namorada, um relacionamento no casamento, com o empregado, com o patrão, no estudo, eu não sei. Mas às vezes a gente está ferido, mas Jesus está dizendo que é preciso caminhar debaixo da ordem dele, e quando você chegar no canto que ele mandou você ir, você vai estar com a sua bênção. Inclusive, o motivo do outro sermão que eu falei para vocês, que eu estava escrevendo até agora há pouco, há umas 3 horas atrás, era sobre a fé. Eu ia pregar sobre Tomé. Porque no programa aqui na rádio eu falo muito de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer agradar a Deus, mas a gente não agrada a Deus para Deus ser abençoado. A gente agrada a Deus para nós sermos abençoados. A gente é que é curado, sarado, restaurado, a gente é que é aprovado, a gente é que consegue entrar nos lugares que a gente consegue, a gente é que consegue ter as pessoas que a gente ama de volta, que estava perdido no vício, distante, que estava em outra cidade, que não queria conversa mais com a gente. Jesus, ele é a eterna aliança. Então, ele é a nossa Jeová Nissi, né? A nossa bandeira de paz, Jeová Shalom, a paz do Senhor. Então, ele é o Deus que faz todas essas coisas, né? E Deus está dando um desafio. Ele não está dizendo, eu vou tirar a dor nesse momento para você começar a crer e caminhar. Ele está dizendo, comece a crer e caminhar, que quando você perceber, eu já tirei a dor. E é isso que o texto vai anunciar bem assim, né? E ele se volta, é incrível essa parte, porque não eram pessoas da igreja, não eram pessoas do templo, não eram judeus. Jesus disse, eu quero misturar com o Bartimeu, que diz, Jesus, filho de Davi, mas eles disseram assim, Jesus, tem misericórdia, porque o Bartimeu também disse, mas eles disseram assim, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus está certo, pode ir para o templo. Por que o templo? Porque qualquer pessoa que tivesse sido curado de uma mazela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote era tipo um médico, né? Do mesmo jeito que um barbeiro antigamente arrancava dentro, o sacerdote analisava a pessoa, analisava a casa. Era uma função muito complexa. Era uma função muito complexa. E Jesus disse, vá lá, porque já está determinado que você vai voltar ao bom convívio da sociedade. Você voltará a ter família, você voltará a ser abraçado novamente. O leproso não é abraçado, querido. O leproso ninguém pega nem na mão. Então Jesus está dizendo, vai voltar a sentar na mesa, vai voltar a deitar na cama, vai voltar a andar abraçado, vai voltar a receber beijos e abraços, vai voltar a autoestima, tá certo? Então, e eles foram. Na verdade, Jesus disse, é para fazer o quê? Aí olharam para os outros assim e foram, né? Mesmo sem entender. Às vezes Jesus, às vezes não sempre, ele manda a gente fazer as coisas, tudo que Deus manda eu fazer, mesmo se eu entender, eu vou e faço. Às vezes até eu digo que não faço, mas faço. Eu não digo nem para ninguém que não faço, porque eu sei que eu vou fazer. Eu digo a mim mesmo, não faço, e eu vou e faço. Porque até tem uma palavra da parte de Deus que diz assim, qual é o que ama mais? Aquele que diz que vai fazer e não faz, ou aquele que diz que não vai fazer e faz? Aí, isso foi Jesus que disse, né? Pois eu sou o segundo. Às vezes eu digo que não vou porque não aguento, que não dá, e quando vê que não, eu já estou no meio do caminho, né? Então, eles não entenderam, mas foram. Às vezes a gente não entende a luta que está passando, mas tem um encontro com Jesus, caminho, né? Eles foram. A lógica aqui, qualquer credo, seja de que religião for, a pessoa faz um negócio para pedir e promete um negócio depois, não é assim? Se você é católico, aí chama-se promessa. Vou fazer uma promessa para santo tal, se me der tal coisa, eu darei tal coisa. O evangelho, eu vou fazer um voto. Se Deus me der tal coisa, eu farei tal coisa. Sempre o ser humano é assim. Mas a negociação de Deus não é assim. A negociação de Deus é através da fé, o princípio da fé. E toda a Bíblia, eu estou pensando muito no outro sermão, toda a Bíblia é recheada nisso, em crer, tá certo? A salvação, a bênção, tudo
pelo parâmetro de crer, né? Então, a lógica aqui não é ele dizer, você me cura, depois a gente vai para o templo. A lógica aqui é ele dizer, eu quero que o Senhor faça. Jesus não disse que não ia fazer. Também não disse que faria, mas disse, está debaixo do meu cuidado agora, vá lá no templo. Ora, Jesus era um grande mestre, era chamado até de rabi, né? Então, ele sabe que um leproso não poderia entrar no templo. Se ele mandou, é porque ele se responsabiliza que até chegar no lugar que ele mandou, tudo vai estar resolvido. E se tem alguém esperando uma resposta da parte de Deus, até você chegar no lugar que ele mandou, vai estar tudo resolvido. Viu? Em nome de Jesus. A lógica não é me dê isso, né? Então o desafio aqui é dar o primeiro passo. Esses homens deram, né? Os 10 se viraram. Diz que os 10 na mesma hora vamos dizer, eles deram o primeiro passo, deram uma olhada, pareceu que tinha melhorado alguma coisa. Às vezes a gente começa a caminhar e parece que não melhorou. A minha vida foi assim. Só que eu tive a perseverança. Não, eu sei, Deus é fiel, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu professei o nome, ele não mente, ele não nega, ele não volta atrás e ele vai fazer. E eu posso lhe garantir, Deus fez coisas extraordinárias na minha vida e vai fazer na sua também. Viu? Em nome de Jesus. Né? Dá o primeiro passo. Não está melhorando não, mas dá o primeiro passo, né? E ele não parou de beber, não parou de se drogar, não parou de ter uns atos assim, mas dá o primeiro passo. Tá certo? A Bíblia diz que no lugar que a gente cair, a gente se levanta. Quem quer que a gente fique prostrado é o diabo. E hoje é dia de se levantar em nome de Jesus. Hoje é dia de ser sarado, curado, purificado em nome de Jesus. Diga, recebo. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Né? Então, primeiro passo na fé, né? Até para aquisições. Quando eu fui me casar, como eu disse a vocês, minha vida é muito desorganizada e apesar de eu estar tentando organizar, eu não tinha dinheiro para comprar uma casa. Porque fui pagar débito e cartão, era um monte de coisa. E surgiu uma oportunidade de comprar uma casa que na época era 30 mil, há 25 anos atrás. Olha, isso era dinheiro demais. Mesmo eu sendo funcionário público federal, era dinheiro demais. E a mulher, não, porque eu quero, aí depois eu vou comprar. Eu vou comprar, eu vou casar, eu vou comprar. E nesse tempo começou a aparecer viagem para fazer pesquisa. Olha, eu trabalhei feito um... Eu andava assim, parecia um... eu ia dormir aí daí ia para o seminário, então eu chegava em casa de meia-noite, 4h30 da manhã, estava no meio do mundo. Quando eu chegava, ia digitar as pesquisas. Mas olha, eu comecei a ganhar dinheiro que você não tem ideia. E eu comprei a casa. Paguei todinho. Então, dá o primeiro passo. Tá certo? Está sendo purificado, dá o primeiro passo. Acreditar. Não só para largar coisas ruins, mas para adquirir coisas boas. Dá o primeiro passo pela fé. Eu creio, em nome de Jesus. Tem alguém aí que está querendo comprar uma casa? Não sei de onde é que me veio essa lembrança. 30 anos não é 30 dias, né? Faz muito tempo isso, então eu me lembrei agora, certamente Deus quer. Então eles foram, impuros, né? Mas receberam uma declaração da parte de Deus. Olha, o pregador, ele traz declarações da parte de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não prega por vaidade. Ele prega por temor a Deus e por gratidão. Então, um professor, ele demora não sei quantas horas para preparar um material de uma aula. Um pregador, ele passa dias, noites, madrugadas, pedindo a Deus para falar para pessoas que ele nem conhece. Está vendo quanto Deus te ama? Você está vendo quanto Jesus te ama? Para falar para você, né? Então, mesmo que esteja doendo, mesmo que você não tenha visto o resultado ainda, mesmo que fulano não tenha mudado ainda, continue andando mesmo assim, continue crendo mesmo assim, continue indo na declaração que Jesus falou para você. E se ele não falou, eu estou falando agora. Vai acontecer algo maravilhoso da parte de Deus em nome de Jesus, viu?
Se ele não falou antes para você, mas eu estou falando. Então você precisa ir mesmo assim, né? E Deus vai reorganizar. Aqui estou falando na história desses 10 leprosos, que vai ser reinserido na família, na sociedade, nas pessoas que o amam, porque às vezes as impurezas nos arrancam de perto das pessoas que a gente ama, né? Às vezes não, muitas vezes, muitas. O vício principalmente arranca a gente de perto das pessoas que a gente ama, né? Tem no livro de Números, eu nem vou falar muito disso, fala a novilha vermelha, é a novilha da purificação. Tem que ser uma novilha toda perfeita, de 3 anos, que nunca tenha mantido relação de qualidade nenhuma, que não tenha imperfeição, que não tenha nenhuma mancha branca. Essa novilha vermelha é levada para o templo e é feito o sacrifício, das cinzas mistura com a água, e a água é lançada sobre alguém que esteja contaminado, é lançado. Isso é da tradição milenar. Está na Bíblia, né? Números capítulo 19. E a água toca naquela pessoa e a pessoa é purificada, né? E por que é que Jesus estava dizendo, vá ao templo? É porque quando chegasse no templo, provavelmente o sacerdote ia jogar essa água, fazer a aspersão dessa água na vida desses homens, né? Só que Jesus disse e deixou em aberto algo que eu quero mostrar a vocês. Estava certo, ele mandou ir lá no templo. Ia acontecer tudo que Jesus disse. Inclusive, a Bíblia diz que em conjunto, enquanto andavam, olha o texto que eu li, enquanto andavam, eles foram curados. Então, todos eles foram curados. Já pensou a alegria, você está caminhando, e aí diz, por que crente é tão feliz? Essas coisas que acontecem na gente e as pessoas não acreditam. Tá certo? Então, quando chegasse no templo, alguém ia jogar essa água lá, aspergir eles, né, com isopo, jogar água e tal, e purificar. Mas tem um outro texto que um desses homens voltou. E eu queria fazer menção de um outro texto, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Quando João olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a novilha vermelha é do Antigo Testamento, mas agora tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles leprosos, da minha vida, da tua vida, que tira toda impureza, todo vício, todo peso, toda feitiçaria, todo voodoo, tudo que tem que desconecta a nossa vida das bênçãos de Deus, o Cordeiro de Deus que tira, porque o salário do pecado, aí a Bíblia diz um monte de coisas, né? Inclusive a morte. O salário do pecado é a morte, mas eles citam um monte de coisas. E que é consequência das ações do pecado. Mas temos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, da minha vida, da tua vida. Tira o sofrimento, tira a dor. Ah, mas é na hora, às vezes. Às vezes. Às vezes a gente ora e passa uma dor de dentro. Inclusive, eu já orei por rancenias, mas tem que ser muito na direção de Deus, tá certo? Qualquer coisa que eu for fazer nesse campo aí, tem que ser na direção de Deus. Então, essa pessoa específica foi um movimento muito grande. Eu não vou nem dizer o bairro, nem a igreja, é uma igreja muito grande que eu pastorei, e alguém levou essa pessoa e a gente orou. Quando ela chegou em casa, Jesus teve situações que eu orei, uma criança estava queimando de febre e chegou na metade da oração, o pai mesmo disse, pai, ela tá gelando, pastor, que coisa impressionante, daqui a pouco está suadinha e toda feliz. Mas tem coisas que a gente ora e Deus vai fazer no decorrer dos dias que Ele decidir que vai fazer. Então, eu não sei se é hoje, se é nessa noite, se é nessa madrugada, se é nessa tarde, se é na segunda-feira, não sei que dia vai acontecer, mas vai acontecer algo da parte de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para uma profecia, uma palavra profética para a sua vida? Eis o Cordeiro de Deus que tira toda dificuldade e dor da tua vida, em nome de Jesus, né? Então, à medida que eles começaram a andar, começaram a ser sarados. A andar, à medida que eu começo a crer e professar, eu creio e professo, eu declaro, eu creio em nome de Jesus, vou conseguir. Eu vou acreditar nessa palavra. O pastor Marconi é um homem de Deus, mas não só porque pastor Marconi é um homem de Deus, é porque ele está falando da palavra daquele que não mente, não erra, não volta atrás. A inerrante palavra de Deus, Deus é fiel.
Tem até um texto em Hebreu dizendo, não havendo um por nome maior, porque os homens juram por um maior que eles, mas não havendo um maior por quem jurasse, Deus jurou por ele mesmo. Ele não volta atrás, as declarações de bênção na vida. E Deus não enviou o Filho dele para ninguém ser condenado. Ele é o Cordeiro de Deus que lava, que limpa, que restaura, que sara, que cura, que renova. É a perfeita e eterna aliança. Então, o propósito desse Cordeiro de Deus, na minha vida e na tua vida, tirar toda impureza e nos fazer reinserir no lugar da bênção dele, né? Sarar, limpar, né? Continuar caminhando. Às vezes a gente começa a crer, era um arraial, então não tinha só esses 10 leprosos, havia outros leprosos, outras pessoas, outros doentes, e a pessoa, o que é que eles estão fazendo? Não é, o Jesus disse um negócio, eles acreditam, eles estão loucos. Isso nunca aconteceu, e de fato, se você não sabe, a Bíblia só cita 3 casos de pessoas que foram curadas. 3. Um foi Naamã, que era um general, que deu os 7 mergulhos. Um foi um homem que chegou e disse, Senhor, se tu quiseres, eu serei limpo. Jesus olhou para ele e disse, quero. Que coisa maravilhosa, bem rapidinho, quero. Às vezes é instantaneamente, às vezes tem que caminhar um pouco. E os outros, então, as pessoas do arraial estão fazendo o quê? Não, porque Jesus disse, eles, não, mas não tem nem referência, não tem nem comprovação científica. Ele fala isso, mas sem nenhuma prova, né? Isso que a televisão diz hoje em dia, sem nenhuma evidências, né? Deus não precisa se provar, tá certo? Ele é o grande eu sou. É o que foi, é e será eternamente. Aquele que move e não é movido. Deus é eterno, todo poderoso. Aquele que tem todo conhecimento, domina, autoridade e poder. Que te conhece, que te ama. Foi aquele que escreveu a tua história. Aquele que te santificou no ventre da sua mãe. Quando você não deu o primeiro espirra ainda, diz que ele já te amava. E alguém que te ama assim não vai fazer com que a boa história dele na sua vida se cumpra? Vai se cumprir em nome de Jesus. Vai crer. Eu estou quase obrigando você a crer nessa tarde no programa hoje. Né? Vão caminhando. Né? Vão indo. Então, com dor, né? Eu estou caminhando com dor, está cansado. Você está desanimado, está cansada, está ferido, está ferida, está cansada, está desanimada. Continue caminhando. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Né? Em nome de Jesus. Viu? Continue andando. Se esses leprosos... Olha, claro que eu não vou falar aqui na rádio, mas a pessoa perde partes. A hanseníase, a pessoa perde partes. Se uma pessoa que perdeu partes do organismo e do corpo conseguia andar, a gente não vai conseguir? Vai conseguir sim. Você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Viu? Vai conseguir caminhar em nome de Jesus e vai chegar no lugar da sua bênção, em nome de Jesus. Os 10 caminham lá, né? Caminhando. Na verdade, eles começaram a caminhar com muito menos do que precisava, com muito menos do que pediram, né? Eles pediram misericórdia, era para ter pelo menos, vamos curar uns 2, aí no caminho cura mais 2, aí vai. Então, às vezes a gente está caminhando com menos até do que a gente nasceu, né? Não tem pessoas... Como é que pode, pastor? Porque a gente às vezes nasceu, não é o meu caso, que eu nasci numa família muito carente, muito abençoada. Minha mãe é uma guerreira, eu não tive pai. E me deu a educação necessária para virar um homem. E uma pessoa de bem, uma pessoa de respeito. A honra, minha mãe dizia, a gente só tem o nome da gente, meu filho. E era mesmo, não tinha não. Tá certo? Nem a casa era da gente, era uma vila lá. E eu não sei nem como é que a mãe pagava aquilo ali, porque ela era operária de uma fábrica de sapato. Então, eu não sei nem como é que ela conseguia honrar aquilo ali. Era tempos difíceis, mas ela ensinou honra. Tá certo? E Deus me deu honra, né? E é isso. E, então, eles com muito menos, né? Talvez tenha pessoas que nasceu no bem bom e hoje estejam passando a dificuldade. Você está caminhando com muito menos, mas está caminhando com a promessa. Está caminhando sem ver a cura ainda, mas está caminhando com a promessa. Até chegar no lugar da bênção, vai estar curado, vai estar restaurado, vai estar unido novamente, vai estar tudo em paz e em harmonia novamente. Antes da virada do ano, vai se consertar.
antes da virada do ano, viu? Você consegue caminhar com isso? Diga, eu consigo em nome de Jesus. Quem gosta de dizer errado, mentir, é o diabo. O diabo é quem veio. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida, diz a palavra de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida. Já estou encerrando. Vai e mostre-se ao sacerdote, né? É um desafio. Mas a Bíblia, o mesmo Deus que diz para você fazer alguma coisa, ele diz, não tema, não te assombre, eu te ajudo, eu te fortaleço. O Deus que nos desafia é o mesmo que nos fortalece através do Espírito Santo de Deus. O Deus que nos desafia é o mesmo que nos fortalece. Eu te protejo, eu te amparo, eu te sustento. Olha só, a provisão, o cuidado, Deus amparando, sustentando, e Ele está protegendo você para você caminhar, e você vai caminhar na fé em nome de Jesus, viu? E em algum lugar da jornada você vai receber a sua bênção. Em algum lugar. Não sei se é hoje de dia, ou amanhã, ou não sei se é de madrugada, é antes de você acordar de manhã. Em algum momento da caminhada, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Vai dizendo, eu creio, em nome de Jesus, me ajude. Ajude o Espírito Santo de Deus. Tá certo? O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Sabia disso? A Bíblia diz, né? O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Então, me ajude a pregar, né? E em algum momento as coisas começaram a mudar, né? No nosso corpo, no nosso casamento, na sua finança, no seu psique, no seu emocional, no seu estado emocional. A gente está vivendo tempos de abalos emocionais tão intensos. Deus conserta essa área também, porque Ele é a perfeita paz, Ele dá equilíbrio. Ele é a pedra angular, então Ele é sustentação e equilíbrio. Deus vai consertar em nome de Jesus, viu? Enquanto você caminha em fé, Deus vai restaurando. Eu vou terminar. Em algum lugar do caminho você vai ser, pode estar até difícil, né, como eu falei, doendo, mas vai acontecer, né? E os 10 eles foram curados, mas um voltou. Os 9 continuaram. Jesus disse que era para ir, foi, então eles foram para o sacerdote. Mas um entendeu aquela parábola da novilha vermelha. E é um texto que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Não vou ler, mas diz assim: nós não temos um sacerdote que não se compadeça de nós, mas temos um que, como nós, sofreu todas as coisas. O homem voltou e disse, não, o sacerdote é ele. É ele que cura. E ele é que é o perfeito sacerdote, porque ele me ama, ele me entende, ele sabe minhas dores. E ele voltou para agradecer. O sumo sacerdote é Jesus. Hebreus capítulo 4, 15 e 16. Não temos um sacerdote que não nos ama. Temos Cristo, o perfeito sumo sacerdote, que sofreu todas essas coisas e entende. E ele caminhou para que você pudesse caminhar e ser abençoado também. Aquele homem voltou agradecido e adorou a Jesus. E em nome de Jesus, eu creio que você vai voltar também, trazendo nas mãos a sua bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Quero fazer um apelo muito especial. As pessoas que seguem meu trabalho, eu prego há 30 anos. E algumas pessoas tinham pedido para mim colocar o YouTube. E eu comecei agora, já tem 5 mil e poucas visualizações, mas eu não tenho seguidores ainda, não é seguidor, né? Inscritos. No YouTube eu não tenho inscritos. Eu quero fazer um apelo especial. Me deixe abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Tá certo? Como homem de Deus, o menor da casa do Senhor. Não é que eu seja o grande, eu sou o menor. Daquele que foi tirado lá de detrás da malhada. Mas Deus tem me usado para louvor e glória do nome dEle. Viu? Nos siga. Programa Dias Melhores em outubro. Você que está nos acompanhando, dessa força para a gente, para me continuar abençoando sua vida. Tá certo? Me pergunto qual é o outro profissional, que seja mecânico, dentista, que ia passar 10, 12, 20, 40 horas meditando uma palavra para trazer, para abençoar a sua vida, sem requerer absolutamente nada de você.
só por amor a Cristo. E eu faço isso porque Jesus te ama. Ele me ama. Mas também tem uma máxima que diz assim: então vereis a diferença daquele que serve ao Senhor. Eu tenho família no exterior. Quando eu não posso pegar um avião, na maioria das vezes eu não posso, que é muito caro ir para os Estados Unidos, mas Deus pode. A minha netinha foi fazer uma cirurgia muito séria na cabeça. Deus botou a mão e foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque as coisas que eu posso fazer, mesmo sendo pequenas e insignificantes, mesmo que eu tenha que chegar aqui e fazer esse apelo a você, me ajude a pregar a palavra de Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias, como fez na vida da minha netinha e tem feito na minha vida e na vida de muitas pessoas. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Programa Dias Melhores, Pastor José Marconi. Paz.